E eu queria que tu falasse um pouco agora sobre essa questão de que é o conceito do cientista do marketing digital, Uhum, certo? Que é essa parte, então, de dados, dessa uhum, cultura data-driven, então, que é a gestão através de dados. Isso foi uma boa. coisa importante, porque a partir. Bom, aí tu pode mesclar essa cultura e depois quiser complementar sobre a questão do funil agora de vendas, certo? Uhum. Como é que trata os dados? O que que isso pode me fazer vender mais? Começa aí pra gente com esse conceito do cientista do marketing. Cara, cientista é um cara que analisa dados, que Testa e busca, analisa, né? que É, ele testa e testa e analisa. Boa, analisa. boa. Boa. Então, só para. Já vou entrar nessa parte do cientista, de como que é na prática ali com dados, mas é importante, antes disso, a gente entender qual que é o funil por completo, né? Então, a gente falou ali, beleza, tem o lead ali no começo, o lead qualificado, né? Que a gente chama de MQL, que é lead qualificado do marketing, que é aquele que bate aqueles critérios que a gente comentou ali. Depois disso, eu tenho a abordagem. Depois da abordagem, eu tenho a conexão, que é quando eu conectei com o lead. Depois disso, eu tenho a qualificação. Então, depois que eu qualifiquei, que é o pré-vendas ainda, ele vai lá e passa a oportunidade, né? Quando for para fazer um orçamento ali para aquela empresa. Então, daí acabou o papel do pré-vendas ali. Beleza, a oportunidade. A partir disso, claro que dependendo do tipo de negócio, pode ser diferente, porque tem negócio que eu só preciso de uma ligação ali e eu já consigo fazer a proposta ali na hora. Tem negócio que eu tenho que fazer a primeira ligação, entender, daí depois apresentar uma proposta para uma pessoa. Enfim, tem algumas diferenças. Mas o ponto, qual que é o normal? Então a gente tem o orçamento, então tem a produção do orçamento, a apresentação do orçamento depois, no funil. Depois disso tem a negociação e daí tem a venda. Normalmente esse que é o funil por completo, tá? Então, relembrando desde o começo, a gente tem abordagem, conexão, qualificação, orçamento, né, que é quando você passa ali pro closer, pro vendedor, ele prepara o orçamento, ele manda o orçamento, daí ele começa a negociar e depois fecha a venda. Esse normalmente é o funil, beleza? Boa, Depois, falando do funil, eu queria complementar uma coisa. uhum, Cada um tem o seu processo de vendas, né? Cara, exato, um gosta de fazer visita técnica, o outro convida o cliente para vir na sede para almoçar no restaurante que ele tem. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma. E aí, dentro dessa estrutura de funil que você apresentou, o cara vai adequar ali dentro cada etapa conforme o jeitinho e o modo de ser de cada empresa, certo? exato. Por isso que é importante você ter um filtro na vida como um tudo, né? Então eu estou falando aqui os princípios, são princípios. Você tem que entender do teu negócio e entender onde que vai variar cada uma ali. Mas o princípio é não vai mudar. Aquilo ali não muda. O que pode mudar é você adicionar uma coisa ou você ir lá e mudar o nome de outra, né? Mas que tem o mesmo princípio ali. Normalmente nunca sai desse princípio ali quando a gente está falando de site sales B2B, tá? Então isso daí é um conceito extremamente importante. Agora ligando ali para aquela parte do cientista, é basicamente o seguinte: o que é o nosso trabalho? Isso começa desde a parte do marketing até a parte final, que é a linha final, né, de venda, de quando realmente faturou. Que é basicamente eu pegar, beleza, chegou 100 leads para mim nessa semana. Chegou desses 100 leads, quanto que eu consegui conectar? Quantos que eu fiz a abordagem? Obviamente tem que ser 100, né? Se chegou 100 leads para mim, meus vendedores têm que ter entrado em contato com 100. Quantos desses que eu abordei, eu consegui conversar com eles? Ah, Leonardo, foi 50, ou seja, 50%. Então sempre tem três dados que a gente pega aqui, tá? É extremamente importante a gente entender isso daqui quando a gente fala de marketing de performance. São três dados desse funil. Primeiro dado é a parte de volume. Então tem que saber volume de cada uma daquelas colunas ali que eu falei para vocês do funil. Depois, porcentagem, quantos que é de um para outro, a porcentagem do funil. E terceiro, que é o custo. Quanto que eu pago para cada uma? Porque para você conseguir ter cada uma daquele volume, você fez um investimento, né? No tráfego pago e tudo mais. Então você precisa saber desses três volumes. Quando você sabe desses três, qual que é o meu trabalho? Basicamente é o seguinte: se eu vi que naquela parte de abordagem para conexão está em, por exemplo, 50%, que nem eu falei para vocês, eu sei que a média de mercado está em mais ou menos 70%, 80%. Essa é a média do mercado. Ou seja, a tua empresa está fazendo menos do que a média do mercado. Então, beleza, a gente tem essa métrica, eu já sei que esse está sendo um gargalo. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, como um profissional, e eu vou entender o porquê que isso daí está sendo menos do que a média do mercado. Vou lá e vou pegar as hipóteses. Primeiro, vou ver o tempo de resposta. Tem vários estudos que mostram na prática que o tempo que você demora para responder seu cliente impacta diretamente no segmento, se ele vai te responder ou se ele não vai. Inclusive, teve uma experiência para mim que foi marcante, que eu falei, cara, isso daqui é uma aula, claro que daí depende do porte da empresa, mas eu me cadastrei para uma imobiliária ali para comprar um imóvel, e na hora que eu me cadastrei, teve uma automação ali que ligou e deixou um vendedor na linha na hora, deu tipo literalmente 10 segundos que eu cadastrei, a pessoa me ligou. Como que você não atende, né? Que você não conecta com uma pessoa dessa? É muito fácil. Então, o ponto até 5 minutos é ótimo. Então, daí eu vejo a primeira coisa dessa. Qual está sendo o tempo de resposta do seu pré-vendas, né? Do teu time de pré-vendas ali? Tempo de resposta. Depois, abordagem. Como que está sendo a mensagem?
Como que está sendo a ligação? Está fazendo ligação primeiro? Está mandando uma mensagem primeiro? Qual que está sendo ali a mensagem que você está passando para a pessoa? Então, esse daí já é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, que a maioria das empresas também não vem, que é a cadência. O que é cadência? De uma maneira muito simples. É quantas vezes eu vou fazer o contato. Vocês concordam comigo que vocês estão gastando dinheiro para você adquirir aquele lead. Então, eu utilizei ali uma grana que eu investi para captar aquele lead. Se eu simplesmente chamo ele uma vez e depois eu esqueço dele, eu estou perdendo dinheiro. Porque essa pessoa pode não ter respondido por 50 motivos. Pode ser porque ela não estava disponível no momento, pode ser porque aconteceu outra coisa ali, ou pode ser simplesmente porque você tem que chamar a atenção dela de novo. Então você tem que manter uma cadência, que é manter contatos com essa pessoa. Você desenhar ali um fluxo onde, beleza, no dia 1 eu vou fazer isso, no dia 3 eu vou fazer isso, no dia 5 eu vou fazer isso, até o dia 15, onde eu vou dispensar esse cliente. Vou falar, olha, vou mandar uma mensagem de encerramento falando para ele, olha, tentei em contato com vocês 5 vezes e não consegui ali o contato, então vou encerrar aqui para não perder meu tempo e não ficar te incomodando. Se for preciso, você volta aqui e me chama. Inclusive, essa mensagem normalmente tem uma taxa de resposta muito grande, porque daí você deixa de ser o vendedor que está indo atrás e você fala para a pessoa, olha, se você quiser agora, você que vai ter que vir atrás de mim, né? Então, normalmente tem uma taxa de conexão muito grande. Então, o trabalho do cientista é o quê? É eu analisar aquele funil, que eu mostrei para vocês, entender qual que são aqueles 3 volumes que eu falei, aqueles 3 métricas, que é o volume, porcentagem e o custo, e eu ver, beleza, tá fora da métrica do mercado? Qual que são as alavancas que vai fazer eu crescer essa porcentagem ali? Essa que é o princípio, né, do cientista. Poxa, legal, legal. E olha só, então a gente falou aqui, queria recapitular primeiro para fazer uma pergunta. Nós falamos então que eu tenho que fazer aquele planejamento inicial, falou lá das fortalezas, proposta única de valor, público, definição de plataformas, de canais de aquisição, aí verba de mídia, depois os criativos, os anúncios, textos, vídeos, depois landing page, depois essa história toda de funil de vendas, complementando com os dados. Cara, isso aí é um universo gigante de especialidades, né? Então agora fala para mim, assim, eu queria saber de uma maneira mais profissional, né? Como que é a estrutura da V4 Company, como que é a estrutura da tua unidade. Não quero saber quantidades, eu quero saber assim, quais são as especialidades que você precisa ter, quantos tipos de profissionais que você precisa ter para fazer esse trabalho de qualidade, né? Porque na realidade, cara, tem generalista que faz, tem gente que faz melhor, gente que faz pior e tal, não sei. Não é esse o ponto. Quero saber de uma maneira profissional e tal, quais são as especialidades. Tu andou falando de copy, aí o cara pode deduzir que precisa ter design para fazer edição de vídeo, mas fala um pouco aí desse universo, então, quais são as disciplinas, quais são as especialidades dentro do universo de marketing e vendas que o teu time tem, por exemplo, que a V4 Company tem. Boa. Normalmente, a primeira pessoa que a gente precisa ter no projeto é o estrategista, né? É aquela pessoa que vai identificar tudo que a gente falou ali no começo, da proposta única de valor do canal, como que eu vou separar a mídia de cada uma, como que eu vou fazer o funil de vendas, tudo isso daí é importante você ter em uma pessoa. Então, é o estrategista que a gente chama, né? Que a gente chama de gestor de projeto aqui. Depois do gestor de projeto, daí a gente precisa das 2 pessoas de criativa. A gente separa aqui. Por quê? Porque a gente quer muito na questão da especialidade. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é especialista em escrever textos, ela vai escrever texto melhor do que um cara que vai escrever texto e fazer design ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma pessoa específica que faz o texto, que é o copywriter, que a gente chama, e tem o designer, que é a pessoa que faz somente o design, a parte da arte ali, mais visual, a parte de edição de vídeo e tudo mais, tá? Então, nisso daí são 3. Tem mais uma pessoa, que é o gestor de tráfego, que você vai estar colocando verba, para você colocar ali naquelas plataformas digitais. Então, você precisa de uma pessoa para manusear essa verba, né, subir os anúncios, otimizar, garantir que você está tendo o menor custo possível e trazer esses dados para você através de uma visualização de uma tela, de um dashboard, que a gente chama, né, normalmente. Então, só isso já são 4 profissionais. Outro profissional que a gente começou a implementar faz mais ou menos uns 6 meses que a gente está implementando na unidade, que está dando muito certo, é uma pessoa específica que só faz o treinamento comercial do cliente. Então eu pego aquele meu gestor de projeto, ele desenhou todo o funil, ele fez toda a estratégia. Só que esse cara não necessariamente ele é vendedor, ele não sabe como vender na prática. E se ele identificou ali que tem um problema na parte do time de vendas, quem que é ele para fazer um treinamento comercial para o teu time de vendas? Às vezes ele pode não ter autoridade para fazer aquilo porque ele não está no dia a dia. Então o que a gente implementou? A gente implementou mais uma função ali, que é uma pessoa específica que está ali vendendo no dia a dia, que ele vai lá e faz o treinamento para aumentar a taxa de conversão de uma fase para outra, que é aquela que a gente tinha falado ali. Então, se você for pegar uma estrutura básica, você precisa desses 5 profissionais, tá? Claro que isso daí são funções. Você quer fazer um profissional fazer tudo, ser generalista?
Você pode tentar. É o ideal? Eu não acredito que seja o ideal. Agora você pode me perguntar também, pô, então vai ficar muito caro. Então, essas 5 pessoas aqui, minha empresa talvez não tenha porte para contratar 5 pessoas. E daí que entra o ponto que a gente faz, tem 3 níveis de equipe, né? A primeira nível de equipe é compartilhado. Então, esses 5 profissionais, eles não vão atender só você, ele vai atender outras empresas também, porque você não está num nível que só precisa atender você, né? Por exemplo, a gente tem a XP Investimentos na base, e a XP Investimentos só tem uma equipe dedicada só para esse time, né? Então, não necessariamente precisa ser para você também. Então, o ponto é, você precisa ter especialidade. Tua empresa precisa ter especialidade. Então, a gente tem todo o know-how desses profissionais na tua empresa por um custo de um profissional só. Basicamente, esse que é o que a empresa precisa, né? Esse é o nosso, a maneira que a gente acredita. Você pode testar com uma pessoa fazendo generalista? Você pode testar. Daí é questão do que você quer fazer, né? Boa.